Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Frutose é natural, mas te engorda? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês uma informação de pesquisa sobre os efeitos engordantes que a frutose tem. Por sinal, é natural, mas nem tudo que é natural é necessariamente bom. Eu sei, a maconha é natural, mas isso não significa que vamos começar a fumar maconha agora. A cocaína é natural, também não vamos usar cocaína. Então nem tudo que é natural é bom. Vamos dar um momentinho para ver o efeito da frutose dentro do corpo. Aquelas pessoas que foram expostas ao vegetarianismo e ao veganismo através de diferentes meios, como amigos, familiares ou até mesmo redes sociais, muitas vezes vêm com a ideia de que a frutose, por ser um açúcar natural que está nas frutas e nos vegetais, como é natural, então é melhor, é bom, né? A realidade é que o fato de que algo seja natural não significa que seja bom. A maioria do que é natural é melhor do que o que não é natural, né? Mas, nesse caso, isso não se aplica. Veja, o corpo, né? Usa um tipo de combustível principal que é o açúcar, chamado glicose. A glicose é o açúcar do sangue e esse é o combustível principal. Agora, há outras formas de açúcar, por exemplo, quando nós falamos de sacarose. Que é sacarose? É o nome do açúcar de mesa, o açúcar branco, o açúcar comum. Se chama sacarose e isso é exatamente metade por metade. Aproximadamente 50% do total é feito de glicose e também em sua composição. Assim como o do sangue e a outra metade, o açúcar branco, os outros 50% são feitos de frutose. Isso vem como se fosse da fonte dos frutos, de forma semelhante, aproximadamente. O primeiro açúcar comum que se produzia vinha da cana-de-açúcar e se extraía da planta da cana a seiva. Estava cheia de frutose, que ao ser processada naturalmente se convertia lentamente em glicose, frutose, metade e metade, né? O açúcar branco é metade glicose, que é o açúcar normal do corpo, e metade frutose, que é o açúcar que vinha da cana como tal, porque a cana, sendo uma planta, tem um açúcar tipo frutal, né? Agora, a glicose continua sendo o açúcar principal, mas o que se pode fazer com a glicose? Os americanos, sempre buscando formas de baratear as coisas e tal, descobriram que a frutose era mais barata, mais econômica que a sacarose. E como eles queriam adoçar, os mais doces que comem em todo o planeta são os americanos. Se você for à Europa, você vai notar que as sobremesas na Europa não têm tanto açúcar. No México, usam menos açúcar que os americanos. Para aqueles de nós que viajamos muito pelo mundo, eu viajo bastante, observo que vou aos Estados Unidos para comer algo doce e é super doce, vou ao México e é um pouco menos doce, vou à Europa, doce e é um doce bem leve. Então, os americanos perderam a sensação do doce e cada vez tem coisas mais doces, né? Então, eles desenvolveram, a indústria americana desenvolveu principalmente o uso da frutose, porque a frutose é extraída do milho. O milho é fermentado através de um processo de fermentação e naturalmente se extrai a frutose. Se chama xarope. De milho, alto frutose. É isso que estão usando agora para adoçar a Coca-Cola e a pizza, o pão. Tudo isso está sendo adoçado com xarope. Tudo vem do milho e é frutose. E agora, o que acontece? A forma como o corpo humano processa a glicose e a frutose é distinta. Quando você come pão, o pão é basicamente amido. E esse amido essencialmente se transforma em o pão. Transforma em glicose. E essa glicose que veio do pão entra no sistema digestivo e se transforma no sangue em glicose. Ok. Diretamente. Então você come muito pão, isso aumenta a glicose e você vai engordar. Agora, a frutose funciona de maneira diferente. A frutose
Há estudos que mostraram que quase não tem impacto sobre a mente, porque, por exemplo, a glicose, você come uma boa quantidade de pão ou de arroz com feijão e logo você fica com sono. Você fica com sono, por quê? Porque essa frutose, essa glicose, desculpe, entra no cérebro diretamente, ao haver excesso, causa mudanças, os neurotransmissores. E você vai até ficar com sono. A frutose, você come algo com muita frutose e você não vai sentir tanto sono, porque a frutose funciona de forma diferente. Não vai para o sistema digestivo normal. A frutose vai diretamente para o fígado. Aqui, a frutose não é digerida no sistema digestivo normal, é processado e metabolizado no fígado. O que acontece? Quando a frutose chega ao fígado, os cientistas dizem: ah, isso é bom porque não está afetando o cérebro. E até aí eles têm razão. Mas há um problema, que quando essa frutose chega aqui, o corpo só tem duas coisas para fazer com ela: ou crio energia, ou a transforma em gordura. O que acontece? Como geralmente as pessoas comem carboidratos demais. Quando colocam frutose, com xarope de alta frutose, o que o corpo faz? Cria gordura. Nada, nada, nada. Gordura, nada. Nada, nada. E cria gordura mais rápido e de forma mais eficiente do que a frutose. Na verdade, a frutose, o fígado, a converte diretamente em triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? São gorduras que estão flutuando no sangue. Esses triglicerídeos, se juntam muitos triglicerídeos, e esses triglicerídeos que se juntam se chamam gorduras. Toda a gordura que você tem no corpo, que aperta suas roupas, que não deixa que a coisa fique bem. E que entope as artérias, está feita de triglicerídeos. Onde foram feitos esses triglicerídeos? No fígado. Muitos no fígado, pois você comeu muita frutose. Então a frutose será natural porque vem da fruta. Eu fico recomendando sucos de vegetais. Por que de vegetais e não de fruta? Bom, porque a frutose não tem nenhum problema se você a come em uma fruta. Porque a fruta tem fibra e outras coisas. E isso entra lentamente e não tem problema. E tem minerais e outras coisas. Mas quando você usa frutose, se você a toma em um suco de fruta que já foi espremido, que já tiraram a fibra e outras coisas, você está colocando uma sobredose de frutose no fígado e você vai ter um monte de gordura. Não tem mais nada. Essa é a ciência do assunto. Por isso eu fico sempre recomendando que as pessoas usem suco de vegetais, porque o vegetal é baixo em frutose. E isso só vai trazer bem-estar, mas se você vai comer só fruta, gordo, você vai ficar bem gordo, e se estiver diabético, então o fígado vai ficar gordo. E como ele fica gordo, agora você não consegue controlar a diabetes. Agora fica pior e você vai precisar de insulina. Então a frutose é natural, mas engorda mais. E isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa.